Olá, sou Ana Paula Henkel e antes de começar a escrever fui medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, que defendi por vários anos. Conheço a imprensa brasileira por dentro e por fora e afirmo com segurança que não existe um time melhor que o da Revista Oeste. Assine! Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, nosso encontro semanal aqui nas noites de quinta-feira, direto da sede da Revista Oeste em São Paulo, para repassar os principais assuntos da semana, os principais assuntos em revista e, é claro, apresentar para você em primeira mão os destaques da Revista Oeste que estão saindo do forno nesse momento, estarão prontos para você, nosso assinante, amanhã, sexta-feira, logo cedinho. Aliás, então, quero ficar aqui, quero deixar o meu convite a você que ainda não é nosso assinante. É muito importante a sua assinatura, porque é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Aí no cantinho direito da sua tela tem um QR Code, um passo a passo muito simples para você fazer parte do nosso time e apoiar o nosso jornalismo que está aí para fazer um contraponto ao consórcio da imprensa. Vamos falar muito sobre ele ao longo deste programa. Você pensa que acabou? O pool continua. Então fica aí o nosso convite e também quero fazer outro convite. Essa live, esse nosso programa é muito importante que você compartilhe ele nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, indique para que a nossa mensagem em defesa da liberdade, sobretudo de opinião e de expressão, a liberdade também de imprensa no Brasil, seja levada a cada vez mais e mais pessoas todas as semanas. E hoje, nesta semana, eu tenho a companhia aqui na bancada da Fabi Barroso. Tudo bem, Fabi? Olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui ao vivo na Revista Oeste. Vou enfatizar para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal da Revista Oeste e também assinar, gente. Isso é muito importante para a manutenção da nossa voz, e a nossa voz em tempos difíceis é também terapia em grupo. Hoje eu estou aqui, Flávio Morgenstern não está, né, ele está de férias, acho que foi viajar? Está curtindo umas férias, mas a gente tem a nossa querida, já vou até emendar, Cristina Grêmio está lá no telão. Não vamos contar a localização. A Fabi já chegou aqui à bancada, assumiu ali o banco de copiloto, Cris, copilota, e já anunciou a sua presença. Aliás, o Flávio Morgens deve estar nos assistindo agora. Boa noite, Flávio. Então, um beijo para o Flávio, um beijo para a Fabi, um beijo para você, Silvio. Boa noite para a nossa audiência, falando daqui da região de Curitiba, com o resto do Brasil e com os nossos espectadores espalhados pelo mundo. Exatamente. E para enfatizar também o comentário que a Fabi fez aqui sobre a importância do seu apoio, a Revista Oeste, ao contrário de muita gente por aí, não recebe dinheiro público, não aceita, nunca aceitou patrocínio estatal de governo nenhum, de partido político. Nós estamos aqui, como eu disse, e o que nos move é a sua assinatura. Dito isso, vamos logo apresentar então a capa da edição de amanhã, que tem a ver com esse tema, com o que anda acontecendo no Brasil, no noticiário por aí. Vamos lá, colocando na capa a capa cortina de fumaça. Ao publicar ininterruptamente críticas a Jair Bolsonaro, a velha imprensa tenta camuflar as notícias ruins que não param de aparecer sobre o governo Lula. E aí, Fabi, Cris, eu digo o seguinte, o pagador de impostos, você que está aí nos assistindo, na semana passada, por exemplo, chegou ao final de semana, seguramente você já abasteceu o seu carro, se você utiliza ele para trabalhar, porque aqui a gente entende que carro não é só para rico, muita gente usa o carro para trabalhar, ao contrário do que determinados analistas econômicos dizem por aí, e você pegou uma gasolina a quase R$8, a R$8 em alguns lugares. Aqui em São Paulo, na capital, a gasolina bateu R$8. Por aí, pelo interior do Brasil, em alguns estados, o MST e seus satélites andam aterrorizando produtores rurais, empresas como a Suzano, por exemplo. Nós vamos mostrar aqui também depois a Salton, produtora de vinhos no sul do Brasil.
E todas essas notícias junto com uma economia que patina, que dá sinais de que a engrenagem emperrou muito antes da hora. Mas quando você se depara com o noticiário da imprensa tradicional, o que você encontra? As joias da família Bolsonaro, os cartões corporativos do Bolsonaro. É uma imprensa que vive no retrovisor, que prefere cobrir e acompanhar os passos do ex-presidente que está nos Estados Unidos, porque justamente não quer mostrar que este governo que está aí não fez absolutamente nada até agora. E aí, Fabi? Fez, né? Ele está afundando o Brasil. É isso. Fez negativamente. Existe, né? Infelizmente. A prova disso é que não esquecem o Bolsonaro. É impressionante. Se você acompanhar, tiver estômago para acompanhar a mídia tradicional, você vai ver que todos os dias é Bolsonaro, toda hora é Bolsonaro. E nós, pessoas comuns, somos taxados como extremistas, né? Então, está muito deslocada a tal da janela o professor Olavo falava, essa janela está muito deslocada para a esquerda. Então, o trabalho hercúleo que nós estamos fazendo de trazer a discussão para o que é de fato, para a realidade das coisas, está ficando bem difícil. E haja fumaça, hein, Silvio, porque esse pessoal aí é MST, FNL, né, que é uma divisão do MST. Olha, o MST reproduzindo, né, coisas boas. Às vezes acontece isso. A divisão é a ala da bandidagem um pouco mais explícita do Sem Terra, no caso, porque se trata de José Rainha, que tem 40 processos judiciais, inclusive até homicídio, que ele já respondeu. Depois ele conseguiu reverter a condenação. Porte ilegal de arma, furto e a maioria dos processos de extorsão. A gente vai falar bastante sobre a MST daqui a pouco, inclusive com entrevistas. Mas antes, Cris, queria passar a bola para você. Você que também tem aí uma longa estrada no jornalismo, em redações. E veja, Cris, esse episódio das joias destinadas a Michele Bolsonaro, sobretudo, a ex-primeira-dama, só se fala nisso na imprensa, como se não houvesse um Brasil para acompanhar o que está acontecendo. É claro que se em algum momento fica provado que houve o crime de descaminho, a Fabi é uma tributarista, está aqui, pode falar com muito mais propriedade do que qualquer jornalista sobre o tema. Se houve o descaminho, se alguém pegou ali a fila no aeroporto de Guarulhos do nada a declarar e tinha a declarar, que seja punido, que pague. Inclusive custa muito caro, a multa é muito alta para esse tipo de crime. Agora, já tem colunistas, Cris. Peguei ontem, num dos maiores portais do Brasil, que tem poucas letras, o portal, tratando o caso das joias como o sítio de Atibaia, como o triplex do Guarujá. É uma falta de equivalência moral, né? O mesmo tipo de comparação que esses jornalecos aí, esses blogueiros travestidos de jornalismo, né, que se fingem de jornalistas, é o mesmo tipo de comparação que eles fazem entre, por exemplo, o Ministério Técnico de Bolsonaro e esse ministério miliciano, cheio de cúmplices, de conchavos, de orçamento secreto, de condenação na justiça do presidente Lula. Simplesmente não tem equivalência moral, é impossível comparar. Sem falar a questão de Paulo Guedes na economia contra Haddad na deseconomia, né, para usar uns neologismos que eles adoram usar nessa imprensa militante. Mas vamos lá, se querem falar de joias, querem falar de apreensões, de tentativas de apropriação indébita, né, de material que não é seu, vamos estabelecer também a equivalência para mostrar que não é possível essa discussão no nível em que está. Não é palavra do presidente Bolsonaro, é palavra de quem recebeu as joias, do ex-ministro Bento Albuquerque. Essas joias foram entregues em mãos para ele, então ministro das Minas e Energia, lá na Arábia Saudita, após um encontro internacional de gestores da área de Minas e Energia. O Brasil estava representado pelo ministro Bento Albuquerque, e quem veio fazer a entrega foi um representante do governo da Arábia Saudita. Entregou 2 pacotes, afirmando que eram para o presidente da República e a primeira-dama. Isso é o que foi dito por Bento Albuquerque, que já foi ouvido pela Receita Federal. Não havia, eles já estavam com malas despachadas, pelo que eu fiquei sabendo ali do depoimento que vazou, né, da parte do depoimento dele que vazou, e foi encaixado em malas de mão ali de pessoas da comitiva. Pois um desses pacotes na mochila ou na mala de mão, na bolsa de mão de um dos integrantes da comitiva de Bento Albuquerque,
foi parado na Receita Federal. Se ele tentou passar com bens sem declarar, talvez nem soubesse o que estava no interior daquela caixa, ou se ele sabia e tentou se apropriar, ou tentou se apropriar do presidente, isso é questão de investigação, mas é uma questão de alfândega. Não tem crime nenhum aí. Foi um presente entregue por um governo a outro governo, ou por um governante a outro governante. Crime teria se tivesse feito aqui, ó, vou puxar a capivara. Se ele tivesse feito o que Lula e Dilma fizeram, por exemplo, aqui ó, a reportagem da Gazeta do Povo hoje, porque faz parte da imprensa não militante que vai atrás dos assuntos que precisam ser divulgados. Aqui, ó, no início da fiscalização em 2016, o órgão, estou lendo do meio para o fim, tá? Tá descrevendo a fiscalização que foi feita depois da saída do presidente Lula, o Tribunal de Contas da União, tá? Tribunal de Contas da União. No início da fiscalização em 2016, o órgão determinou que a presidência, então ocupada por Michel Temer, identificasse com quem e onde estariam 568 presentes dados a Lula e 144 recebidos por Dilma, de modo que fossem incorporados ao patrimônio público da União. Detalhe, Bento Albuquerque, ex-ministro de Bolsonaro, declarou, e também o Fábio Weingarten, que era secretário nacional de comunicação, secretário de comunicação da presidência, eu acho, também apresentou o ofício que foi pedido, no caso das joias dos árabes para o Brasil, foi pedido que fosse incorporado ao patrimônio da União. Então aqui, ó, o Tribunal de Contas constatou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apropriou de 434 objetos dados ao Brasil por chefes de Estado estrangeiros. Mesma situação. O da Arábia Saudita entregou para Bolsonaro. Chefes de Estado estrangeiros entregaram para Lula. É presente de um Estado, de uma nação para outra. Lula foi-se embora, saiu da presidência e levou consigo 434 objetos dados por chefes de Estado estrangeiros durante seus 2 primeiros mandatos. A ex-presidente Dilma, que ficou um tempo menor, né, 1 mandato e meio, tomou para si 117 itens. Vamos lembrar que a Lava Jato descobriu isso aqui também, porque houve transportadores de cargas que aceitaram abrir seus depósitos para receber esses pertences do Brasil que Lula roubou para si e ficaram lá, eu acho que tem parte ainda sob júdice, ficaram lá. E ali tem coisas valiosíssimas, obras de arte, enfim, joias também, muitas coisas valiosas. Então fazer essa equivalência, mas as joias da Michele Bolsonaro valem 16 milhões. Alguém sabia o que estava no interior daquela caixa? Veio declarado o valor? O árabe disse, estou te entregando 16 milhões, coloque na mochila e fuja da Receita Federal. Foi isso que aconteceu? Talvez tenha sido, a investigação vai dizer. Até chegar em Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão outros 500. Porque se você está num país, um representante do teu governo viaja para outro país e alguém da comitiva dele chega com um presente na mochila que sequer chega nas suas mãos, como é que você pode ser acusado de ter recebido alguma coisa? Mas daí tem um relógio do Bolsonaro. Gente, é uma loucura atrás da outra. O troço ganha uma proporção, isso é questão de alfândega, não tem crime cometido aí, e se houve irregularidade, fique apreendido. Tá lá, tá apreendido, até porque quiseram cobrar uma multa de 8 milhões e não sei quanto, que o governo Bolsonaro, com o aval, acredito eu, de todos os eleitores, não aceitou tirar dos cofres do Brasil, do nosso dinheiro, dos pagadores de impostos, 8 milhões de reais para reaver joias que estavam lá presas na Receita. Então, que fique com a Receita. Se o destino for leiloar isso e incorporar o valor arrecadado no leilão para os cofres públicos, não vejo o menor problema e acredito que nenhum cidadão de bem desse país vai ver problema nisso. Chega, ponto final nessa história. Vamos à cortina de fumaça, e desculpe me alongar, Silvio, mas eu acho bom fazer esse esclarecimento acerca das joias, porque já deu, né? Já cansou. Não, perfeito. Lula está tentando encobrir denúncias gravíssimas sobre uma ministra que se elegeu com o apoio de milicianos, aqueles que pressionam eleitores para votar, vocês sabem como, casada com um prefeito da Baixada Fluminense, que também é acusado de ter sido eleito com o apoio de milicianos que pressionam eleitores para votar ou já sabe o que vai acontecer. Nada foi feito em relação a essa ministra. Um outro ministro que asfaltou com dinheiro público
a estrada na frente da sua fazenda, e depois a sua fazenda ele cria cavalos caríssimos de raça, que omitiu da sua declaração de bens 2 milhões de reais em cavalos quarto de milha, que depois viajou com o jatinho da FAV de Brasília para São Paulo para participar de leilões, recebeu diárias por isso, aí disse, foi um erro administrativo, já devolvi as diárias. Não tem desculpa, não tem desculpa. Cortina de fumaça, vamos falar de joias para fingir que isso não está acontecendo no governo Lula, que a imprensa apoia, nesse governo Lula, que também desvirtua as coisas com todas e todes, como se isso fosse o maior problema brasileiro, e que na surdina ou na cara dura vai aumentando impostos, aumentando imposto de exportação. Aliás, o Partido Novo e 2 partidos já entraram com pedido para cancelar esse imposto de exportação. Depois eu confiro certinho aqui e trago a informação. Então é tanto absurdo, R$18 de reajuste do salário mínimo, né? Gente com 2 salários mínimos pagando imposto de renda. Hoje, o entregador de gás, um senhor super simples, me perguntou, é verdade que quem ganha mais de 2 salários mínimos, mesmo que seja 2 salários mínimos e R$100 a mais, vai ter que pagar imposto de renda? Não estou acreditando numa coisa dessas. Pois é, isso tudo acontecendo e eles preocupados, eu digo a imprensa, preocupados com joias. É demais, né, Silvio? Pois é, o comentário da Cris foi tão impecável que tenho até pouco a acrescentar nesse sentido. Mas olha só, bom, primeiro, sobre as joias, desse número, 434 objetos, né, de valor levados pelo Lula quando deixou a presidência, 360 estavam no galpão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Foram parar no Sindicato dos Metalúrgicos. E 133 objetos estavam numa sala cofre do Banco do Brasil aqui em São Paulo. Esses, sim, foram alvos da Lava Jato na época. Eu daqui a pouco vou enumerar também, enquanto a Cris falava, Fabi, eu fiz aqui uma lista do que é o Brasil real e o que é o metaverso do consórcio. Mas antes, eu quero aproveitar a tua expertise como advogado, tributarista, para explicar o que é o crime de descaminho para quem está nos acompanhando, Fabi. Olha, é impressionante isso, porque não existe tributação quando é presente de chefe de Estado para chefe de Estado. O patrimônio é incorporado ao patrimônio da União, e não tem tributação alguma. E teve um ofício, eu estou até com um ofício aqui, porque a mídia está noticiando um ofício que é de dezembro de 2022, que a situação não foi feita conforme a lei, então o Cid, né, aquele assistente do presidente Bolsonaro, enfatizou em outro ofício, cobrando providências, e a mídia está colocando isso como se estivesse tentando reaver as joias. Não é verdade, porque o primeiro ofício aqui é 3 de novembro de 2021, que foi encaminhado ao chefe da Receita Federal e dizendo exatamente aqui, olha, eu tenho aqui o documento, eu vou ler porque é importante. Por ocasião das reuniões, encontros e solenidades devidamente registradas na agenda pública do ministro, foram oferecidos por autoridades estrangeiras alguns presentes à representação brasileira. Aí ele chegou a tirar fotos, né, para ilustrar como era, e por isso que a mídia tem essas fotos, e considerando a condição específica do ministro, representante do senhor da República, a inviabilidade de recusa por problemas diplomáticos, óbvio, né? Então, e aí ele faz a necessidade que seja dado ao acervo o destino legal adequado. Então, foi solicitado que fosse essas joias incorporadas ao patrimônio da União. Não tem dúvidas, isso não pode ser leiloado também, porque isso vai dar um incidente diplomático. Então, ele tem um caminho. Qual é esse caminho? Ser incorporado, depois pode ser exposto. Aí eu não sei a finalidade que isso... Mas não é comerciável. Então, dizer que vale 16 milhões não é verdade. Porque você fizer essa equivalência... A Inglaterra não estaria com dificuldade, né? Nem a Rússia, porque eles têm lá um patrimônio histórico, acho que é da Rússia até maior. Então não tem cabimento, é de chefe de Estado para chefe de Estado, foi requisitado. E eu também recebi o Fábio Weingarten, tem feito bastante explicado, nessa tentativa de explicar, porque não tem fumaça, porque não tem fogo, porque não tem crime, é simples. Exatamente, pois bem. Diga. Silvio, só para complementar a informação que eu trouxe aqui sobre outro assunto, o PL e o Novo entraram no STF
pedindo uma ação direta de inconstitucionalidade contra o imposto de exportação do petróleo bruto. Então, é muita coisa acontecendo para essa cortina de fumaça toda aí, pró-PT, pró-Lula, ficar abafando com historinha para boi dormir de joias, de tentativa de se apropriar de joias, até esquecendo, né, todos esses bens escondidos em cofres de banco, depois de roubados por Lula quando ele saiu da presidência. Exatamente. E aí veja, né, você que está nos acompanhando, olha a diferença. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um assunto que poderia nem sequer ser tratado, porque já ficou muito claro que é praticamente um não assunto, um tema menor, um rodapé de página. Para quem é um pouco mais velho como eu, já trabalhou em jornal. Você diz assim, fica para baixo da dobra do jornal. Tratar desse assunto, então o que a gente faz? A Cris vai, fiel à religião dos fatos, enumera ponto a ponto. A Fabi, que é advogada tributarista, ou seja, ela é do ramo, os jornalistas que andam escrevendo as matérias não são, e muitos não estão consultando advogados tributaristas. E aponta ali, ó, ponto a ponto, legalmente, do que se trata. Isso tem nome. O outro nome é cortina de fumaça. Então, eu vou elencar aqui alguns para vocês que a nossa reportagem de capa trata. Vamos colocar a capa antes, mais uma vez na tela, por favor, produção? Vamos mostrar a imagem. Então tá lá, cortina de fumaça. Ao publicar ininterruptamente críticas a Jair Bolsonaro, a velha imprensa tenta camuflar as notícias ruins que não param de aparecer sobre o governo Lula. Pois bem, alguém tem aí um lápis, um papel na mão, quem estiver nos assistindo ou quiser anotar pelo celular, enfim, só siga o fio comigo. Vamos fazer um raciocínio aqui que eu estava anotando. Vamos lá, pegue um pergaminho, diz a Fabi. Então, vamos primeiro falar do metaverso, que acontece nas páginas do consórcio e segue, evidentemente, o seu líder, o Lula. Bolsonaro promoveu um genocídio Yanomami. O desmatamento na Amazônia foi estimulado por Bolsonaro. Os cartões corporativos de Bolsonaro explodiram, um escândalo, sendo que essas notas fiscais estão sendo pinçadas do baú dos cartões corporativos e que, com valores corrigidos pela inflação, ele gastou 32 milhões ao longo do mandato. O Lula gastou 60 em valores corrigidos pela inflação. Moeda única com a Argentina, já esqueceram? Pois é, porque era cortina de fumaça. Uma moeda única com a Argentina. Uma semana discutindo moeda única com a Argentina. Economia não deslancha por causa dos juros. Aparentemente eles diminuíram porque arrumaram as joias. Mas daqui a pouco os juros voltam, pode ficar tranquilo. Reoneração da gasolina para salvar o meio ambiente, né? E não mais imposto, a gasolina aumentou, não. Reoneração da gasolina. É assim que é tratado nas manchetes. Mostramos aqui na semana passada. A causa da fome é porque tem gente comendo demais. Lula gordofóbico. Também tratamos na semana passada. Lula tem atuado para resolver a guerra da Ucrânia. Ele disse que ia sentar numa mesinha com o líder da Ucrânia e com o Putin e ia resolver a guerra. O carnaval gerou uma onda de virose. Covid, esquece, sumiu das páginas dos jornais. E as joias da Michelle Bolsonaro foram contrabando. Agora vamos ao Brasil real. O BNDES vai voltar a financiar governos e ditaduras de esquerda, inclusive as que deram calote no Brasil até hoje. O salário mínimo é de R$18, o aumento. 37 ministérios. 2 ministros, como a Cris já mostrou, já deveriam ter saído pela porta dos fundos e estariam respondendo no Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados. Fim do saque aniversário do FGTS. Pois é, vai acabar. Demissões sucessivas em empresas, algumas saindo do Brasil. Liberação de 10 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Está aí uma atriz famosa, global, né, que fez o L e ganhou já os seus bons milhões. O MST e as frentes sem terra estão invadindo fazendas produtivas, destruindo fazendas, inclusive as da Suzano. Lula não condenou Putin no avanço contra a Ucrânia. O Brasil não condenou a ditadura da Nicarágua na ONU, aquela que persegue cristãos, que persegue católicos e padres. Pelo contrário, aliás, no país ali perto, Celso Amorim está reunido com Nicolás Maduro, com a Venezuela. Qual é o interesse do Brasil na Venezuela? Eles têm o metrô de Caracas, que ainda não terminou, eles precisam de mais dinheiro do BNDES, não pagaram a dívida, a usina Simão Bolívar. Bom, o que mais?
A gasolina aumentou nos postos de gasolina, falei aqui no começo do programa. E o Uber, que pode deixar o Brasil, porque o ministro Luiz Marinho quer colocar os Correios para fazer a vez do Uber. Porque o Uber tem que ter jornada de trabalho. Chega, né? Tá bom? Já tá bom por aí, Fabi? Não, é tão absurdo. Eu vou pegar nessa notícia da Venezuela, né? Venezuela. Como assim uma comitiva brasileira está meio que escondido na moita, negociando o quê na Venezuela, gente? Isso não é papo de brincadeira, isso é um papo sério. Imagina se o presidente Bolsonaro tivesse se aproximado de um ditador. O mundo inteiro reconhecidamente reconhece o Maduro como ditador, não tem conversa. A ditadura na Venezuela tem pessoas passando fome de verdade, não é brincadeirinha não. O que foram fazer lá? O que foram negociar? Como assim? Em relação também, eu vou falar da Ucrânia, deu super certo, estou sendo irônica, né? Porque hoje teve uma chuva de mísseis, a maior desde que começou o conflito. Aqui a gente tem que fazer, por que não faz essa piada ou essa equivalência?